my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet, me where my trust is without. Pessoal, todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de luz. Eu vou colocar o óculos para enxergar ninguém. Brincadeira. Hoje, gente, eu trouxe uma reflexão pra gente sobre o homem de bem, tá? O homem de bem é uma reflexão que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 3 do capítulo 17, né? E ele vai, então, discorrer sobre as qualidades do verdadeiro homem de bem. E aí eu escolhi uma mulher de bem para nos representar hoje, né? Para representar essas qualidades, porque eu fiquei muito emocionada quando eu comecei a fazer esse estudo e quando eu fui buscar, né, as imagens, né, e as informações a respeito da Madre Teresa. E eu redescobri a Madre Teresa. Então, antes da gente começar a falar sobre essa reflexão que Kardec faz a respeito do homem de bem, eu queria fazer uma pergunta para todos. Vocês, cada um aqui, se considera uma pessoa de bem? Eu confesso que quando alguém me faz essa pergunta, ou quando eu penso, eu sempre me considerei uma pessoa de bem, né? A gente procura fazer o bem na medida do possível, procura não fazer o mal, né? A gente se considera, não se considera pessoas de bem? Afinal, a gente está aqui buscando Deus, buscando nos qualificar, não estamos? Então, mas, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa, né, a ler principalmente reflexões como essa que Kardec faz no Evangelho, intitulado O Homem de Bem, ou então a gente vai lá para a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Questão 918, a gente começa a ficar um pouco ressabiado. Eu falei que não vai dar certo isso. A gente começa a ficar um pouco desconcertado, né? Até certo um pouquinho deprimido. Quem já leu, né, isso que eu estou falando, quem já leu essas reflexões, essas questões, sabe do que eu estou falando. Quem não leu, né, ou está com a memória um pouquinho fraca, eu vou dar uma palhinha aqui hoje, né, a respeito dessas qualidades do homem de bem. Então, eu vou começar por aqui, pelo Livro dos Espíritos. Como eu disse, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as leis morais, né? E lá na questão 918, ele coloca, bem resumidamente, os caracteres do homem de bem. E ele coloca isso no comentário da seguinte questão que ele faz aos Espíritos. Ele questiona por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Lembram da hierarquia espírita, né? Que a gente tem a classificação dos espíritos? Então, e aí os espíritos respondem que o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Assim, reconheceria alguém que está progredindo, né? Que está evoluindo naquela escala espírita. E aí, eu faço uma outra pergunta. Adoro fazer pergunta. Quem é aqui
age, pensa e fala 24 horas por dia, quer dizer, 24 não, porque a gente dorme, em ressonância com os ensinamentos do Cristo. Como ele disse aqui na questão, que se reconhece o progresso, né, quando todos os nossos atos são de acordo com as leis divinas. Quem aqui de nós pode falar que age, pensa e fala todo momento em ressonância com as leis divinas, em concordância com as leis divinas? É difícil, né, pra gente ainda. A gente ainda não tá, né? Não tem, o nosso progresso ainda não atingiu esse... Vai atingir, né? Mas ainda não. Então, já deu para entender que esse tipo de leitura, quando a gente lê, né? A gente lê assim, sem uma reflexão, sem uma ponderação, a gente começa a ficar meio desanimado, né? Nossa, imagina, eu tô aqui na palestra, daqui 15 minutos eu tô chutando o cachorro porque ele pulou em cima de mim. A gente fica um pouco desanimado em relação a essas qualidades que Kardec e os espíritos ressaltam. E aí, a gente fica mais ressabiado ainda quando a gente vai ler o comentário que ele faz sobre essa resposta, que é onde ele descreve os caracteres do homem de bem. E para ninguém ficar mais deprimido aqui, eu não vou ler, tá? A gente vai pular essa parte, a gente vai ler, vai fazer essa releitura de uma forma diferente, né? E aí, a gente tem que pensar que o objetivo de Kardec, o objetivo dos espíritos da codificação, não era ficar mostrando pra gente o tanto que a gente ainda não progrediu, o tanto que a gente ainda tá precisando caminhar, né? Assim, dessa forma desanimadora, muito pelo contrário. Ele quis incentivar a gente a progredir cada vez mais, né? Então, a gente não pode ler, né? Quando a gente vai ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos, a gente tem que colocar esse pé atrás, a gente não pode ser tão afoito, porque a gente lê e acha que vai conseguir fazer tudo aquilo nessa encarnação. E aí, nas primeiras falhas, a gente já vai desanimando, e aí a gente fala, ó, esse negócio de espiritismo não é comigo não, ser católico é mais simples, é mais fácil, né? E aí a gente vai fazer uma proposta hoje, que é reler essas qualidades que Kardec vai apontar pra gente. A gente vai reler com outros olhos, com olhos de ver, com otimismo e determinação, olhando para aquilo que eu vou apresentar hoje e falando, é lá que eu quero chegar. Eu ainda não cheguei lá, mas é lá que eu vou chegar, né? Porque, gente, para nós só existe uma meta, que é a evolução. É isso que os espíritos nos trouxeram com a codificação, mostrando que nós estamos aqui para progredir. Deus nos criou simples e ignorantes, né? Mas podemos nos animar. A gente já subiu um pouquinho nessa escada. Estamos aqui, ó, espíritos imperfeitos. Não somos mais simples e ignorantes. Avançamos nessa evolução. Não lembramos. Não sabemos o quanto tempo demorou, mas já avançamos, podemos ficar felizes. E não adianta a gente querer regatear, não adianta a gente querer falar, ó, não acredito. Porque, de acordo com a lei do progresso, que está lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, né, que os Espíritos vão falar que o homem deve sim progredir sem cessar, que aliás é isso que Deus quer para nós. E se nós progredimos é porque Deus quer. E aqueles que pensam, isso é os espíritos que falam na codificação, na questão 778. Que aqueles que pensam que podem parar, né, estagnar nessa evolução ou retroceder, eles estão negando a lei do progresso, que é uma lei natural, ou seja, vem de Deus. Nós estamos negando o desejo de Deus para nós, quando a gente pensa que pode ficar parado aí, ou que pode retroceder. Né? Então não adianta a gente regatear, nós seremos espíritos bons, e mais para frente, espíritos puros, porque a única coisa que Deus, o único destino possível que Deus deu pra gente
é a perfeição. Sermos perfeitos, claro, uma perfeição relativa, mas felizes, né? Então, hoje, o nosso objetivo, que aliás, não só hoje, já vem desde que fomos criados, é deixarmos, olha o trocadilho, gente, me esforcei, deixarmos de ser homens de bens e sermos homens de bem, né? Ninguém... Bom, mas isso, gente, só vai acontecer com muito esforço e dedicação nossa. Por quê? Porque a meta, Deus quer que nós progridamos. Mas a meta é nossa. Se a meta é nossa, o esforço também é nosso, né? E quanto mais eu tento ficar parado aí nessa escadinha, quanto mais eu me acomodo, quanto mais eu forço a barra, mais eu sofro lá no final. Porque eu sei que eu vou ter que subir. Não tem jeito. Eu não vou conseguir ficar paradinho ali, né? Mas afinal de contas, eu estou falando do homem de bem, não apresentei ele para ninguém até agora. Afinal, o que é, né? O que Kardec disse a respeito do verdadeiro homem de bem? Ele disse que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E aí eu me pergunto de novo, fiz aquela perguntinha lá no começo, todo mundo aqui se consideram pessoas de bem? Depois dessa definiçãozinha, aí eu pergunto de novo, todo mundo aqui se considera pessoas de bem? Homens e mulheres de bem? Estamos ainda um pouco distantes dessa realidade aqui, não estamos? Nós conseguimos praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Já conseguimos? Iremos, mas ainda não, né? Então, nós ainda precisamos caminhar naquela escada para nos tornarmos as verdadeiras pessoas de bem. E aí vamos entender essa tal de lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis. Não é a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, tá? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta pra gente as leis morais. E no capítulo 10, ele apresenta essa lei. Lei de justiça, amor e caridade. Por que ele coloca as 3 virtudes numa única lei? Porque os Espíritos nos disseram que o homem que praticasse a justiça na sua verdadeira, né, na sua mais alta pureza, ele seria, a exemplo de Jesus, o verdadeiro justo. Porque também praticaria o amor ao próximo e a caridade. Porque, como dizem os Espíritos, não há verdadeira justiça sem o amor e a caridade. Então, essas 3 sempre andam juntas. Uma não existe sem a outra. Por isso que é uma única lei. E mais pra frente, né, Kardec questiona os Espíritos na questão 886, o que seria a caridade assim como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem que seria benevolência para com todos, não só com alguns, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas, o perdão de todas as ofensas que nos forem feitas. Essa seria a prática da verdadeira caridade. Então, é por isso que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica essa lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele é justo, ele é bom e ele é caridoso, misericordioso. Tudo bem? Então, desanimado já? Não, ninguém desanimou? Poxa vida, que bom. Né? A gente tem que ficar feliz, porque naquela escadinha a gente já avançou um pouquinho ali, não avançou? A gente está subindo. A gente está subindo, o mundo está mudando. Seremos um planeta, né? Estaremos, pelo menos, queremos que todos estejam num planeta de regeneração daqui para frente. E aí, vai outra pergunta. Já que a gente já sabe que nós ainda não somos os verdadeiros homens e mulheres de bem, né? E que nós temos que subir aqueles degrauzinhos ali, não tem escapatória.
O que a gente pode fazer a partir de hoje, com esses conhecimentos que a gente está adquirindo, né, para dar aquele passinho mais largo, para dar um salto de qualidade naquela nossa evolução? O que a gente precisa fazer para se tornar um homem de bem? Mas vamos olhar, por isso que eu falei que a gente está fazendo uma releitura daquele texto do Evangelho, uma releitura otimista, mas também uma releitura realista. Se a gente viu que ainda está faltando bastante para a gente chegar lá, não vamos achar que em pouco tempo, que sem esforço, a gente vai atingir o objetivo. A gente tem bastante para percorrer naquela estrada. A gente tem bastante a aprender e a evoluir. Então, achar que nós nos tornaremos o verdadeiro homem de bem ainda nesta encarnação, chega a ser até um pouco de prepotência, porque a gente ainda não está nesse grau. Mas a gente tem que se esforçar, né? Todo o esforço, todo o trabalho que a gente fizer vai encurtar aquela escadinha, vai encurtar. A gente não vai pular degraus, mas a gente vai subir mais rápido. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa releitura com essa visão otimista, sim, mas também realista, para ninguém desanimar. Porque a cada falha nossa, a gente não pode desanimar, a gente tem que criar mais ânimo ainda para tentar de novo e tentar melhor. Tudo bem? Então, a gente precisa ter em mente de que não precisamos ver a escada toda. O que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo. É o primeiro passo que é o mais importante. Lembra, na escada a gente não pode voltar para trás. Então, a partir do momento que a gente der o primeiro passo, o nosso futuro é chegar lá em cima. Tudo bem? E lá, então, na mensagem, né, na reflexão intitulada O Homem de Bem, Kardec, ele descreve uma série de qualidades do verdadeiro homem de bem. E aí, eu vou ler ela de uma maneira um pouco diferente, vou até alterar um pouco a ordem das qualidades que ele destaca, né? Mas ele fala que o primeiro passo, né, ali o primeiro passo para a gente se tornar um homem de bem, para a gente começar essa jornada, é interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios passos, né? Os nossos próprios atos. Ou seja, Kardec, ele está nos falando sobre o autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. Porque se eu não sei aonde eu estou errando, como eu vou começar a fazer a coisa certa? Se eu não sei se eu estou no caminho certo, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, aonde eu preciso me esforçar mais, aonde eu já aprendi, se eu não sei isso, como eu vou dar esse primeiro, né? Como é que eu vou adiantar essa jornada? Então, Kardec, ele é um professor muito bom, porque ele dá problemas, mas ele também ajuda a dar todo o material para a gente conseguir a resposta. E aí, ele começa essa mensagem falando como a gente se autoconhece, como a gente pode fazer essa autoavaliação para iniciarmos essa jornada, nos tornarmos um homem de bem. E ele fala, então, que a primeira coisa é perguntarmos a nós mesmos, né? Se nós estamos violando essa lei de justiça, amor e caridade. Se nós cometemos o mal. E o interessante é que, assim como Santo Agostinho fala na questão 919, de que era um hábito dele fazer isso quando ele estava encarnado. Ele se questionava todos os dias se naquele dia ele tinha violado essa lei, se ele tinha cometido algum mal, né? Então, seria legal a gente adotar esse roteiro todos os dias, antes da nossa prece final do dia, antes da gente repousar, a gente passar em revista todo o nosso dia e ver se a gente consegue identificar dessa maneira o nosso progresso em tempo real. Eu consigo analisar todo o meu dia,
se eu violei a lei de justiça, amor e caridade, se eu cometi o mal naquele dia, se eu fiz todo o bem que eu podia fazer, se eu deixei escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se alguém naquele dia teve alguma coisa para se queixar de mim, e finalmente, se durante todo o dia eu fiz aos outros aquilo que eu queria que os outros fizessem por mim, né? Então, assim como Santo Agostinho fazia essa reflexão, Kardec inicia então essa reflexão do homem de bem, falando que o homem de bem, ele faz essa reflexão para poder acompanhar aonde ele está acertando, aonde estamos errando, para no dia seguinte nos esforçarmos em termos respostas diferentes na próxima noite, né? Então, isso é uma forma da gente se avaliar. E é o primeiro passo que Kardec fala para a gente usar, né, o primeiro passo nessa jornada em conquista, né, de ser o verdadeiro homem de bem. Eu tô ficando tonta, gente. Eu olho para lá e fico tonta. Deixa eu baixar o óculos. Então, lembrando, não basta a gente se conhecer. A gente tem que usar esse roteirinho para se conhecer, mas também para começar a tomar atitudes. E aí, o segundo passo, né? Kardec dá várias dicas. Qual seria a segunda dica que vai me ajudar a me tornar uma pessoa de bem? Depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, né? Ou seja, Kardec está falando para a gente ter confiança, né? A gente não está sozinho nessa empreitada. Isso é um time. Se nós fizermos a nossa parte, Deus também faz a dele. Aliás, mesmo que a gente não faça a nossa, Deus está fazendo a dele. A gente é que não percebe, né? E a doutrina espírita, ela fala que essa fé, que é essa fé robusta, que vai nos dar a perseverança, que vai nos dar a energia, né? Para a gente conseguir os recursos, né? As energias e os recursos para a gente conquistar, para a gente, como é que fala? Vencer os obstáculos, tanto os pequenos quanto os grandes. Mas que essa fé robusta, ela não nasce do nada, ela se constrói, né? Essa fé precisa de uma base, e essa base é o conhecimento perfeito daquilo que se crê, né? Porque não basta crer, a gente tem que compreender. É isso que o Espiritismo nos ajuda, nos dando esse conhecimento, né? Para conhecer as verdades espirituais, compreender a justiça e a sabedoria divinas. Isso é a fé raciocinada, que nos permite dizer diante das nossas dificuldades: Pai, que seja feita a vossa vontade na minha vida, né? E isso é libertador. Aliás, é essa confiança que vai nos ajudar numa outra dica que Kardec nos dá. Ele fala para a gente aceitar as vicissitudes da vida sem murmurar. E quando a gente aceita elas sem murmurar, é porque a gente entendeu que são provas ou expiações, né? E a compreensão das verdades espirituais que a doutrina espírita nos fornece a respeito da lei de causa e efeito, da reencarnação, é isso que vai nos ajudar a entender o porquê sofremos, o porquê de nossas dores, né? Vai nos ajudar a fortalecer a nossa resignação. A doutrina espírita nos mostra que a dor, a dificuldade, a doença, a morte, tudo é aprendizado, né? E esse aprendizado, todas essas dificuldades vão funcionando como lixas bem grossas que vão aparando as nossas imperfeições, né? E aí, esse entendimento, né, do porquê do sofrimento, do porquê da dor, esse entendimento vai nos ajudar a ter fé no futuro, né?
a gente vai saber colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, aqui Allan Kardec, ele fala que para a gente se tornar pessoas de bem, é necessário que a gente alimente a nossa esperança, né? E a gente tem que lembrar que só tem uma certeza na vida, que é a morte do corpo físico. E na morte também só tem uma certeza, daqui a gente não leva nada, né? Verdade. Caixão não tem gaveta, né, Raquel? E afinal, então, qual é a finalidade? É a evolução. É o que a gente aprende aqui, é o que a gente leva, né? É o que a gente recebeu, o que a gente construiu de bagagem moral, as nossas virtudes. É isso que a gente vai levar para lá, né? E aí, a gente tem que se preocupar, então, durante a nossa encarnação, em acumular aqueles tesouros que, como dizia Jesus, as traças não roem, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Essa passagem aqui é muito importante, mas não deixa de ser isso, uma passagem, né? E aí, Martins Peralva, ele fala que a gente tem por finalidade, né, essa encarnação, todas as encarnações, a gente construir o nosso patrimônio celeste. E ele só vai ser construído se a gente fizer 2 investimentos na gente. Um investimento intelectual e um investimento moral. O investimento intelectual é absorvendo todo o conhecimento que nos eleva os ideais, absorvendo o conhecimento, cultura, filosofia, né? Física, química, evangelho, todo esse conhecimento, investimento intelectual, mas também o investimento moral. E esse investimento moral, como que a gente faz? Né? Investimento intelectual é mais fácil da gente buscar e é mais fácil da gente adquirir. O investimento moral, ele requer um pouco mais de esforço da gente. E como é que a gente faz? Kardec fala que a gente vai estar investindo moralmente na gente quando a gente começa a pensar nos outros, antes de pensar em nós mesmos, né? E também quando a gente aprende a servir com alegria, né? Ou seja, ele está falando da importância da solidariedade na nossa construção do patrimônio celeste, para que a gente no futuro se torne homens de bens. De bens não. Né? E como eu vou fazer isso? Jesus veio trazer para a gente a paz, que é o tempero da felicidade. Essa frase não é minha, é de Emmanuel, eu achei muito bonita. Jesus veio nos trazer a paz, que é o tempero da felicidade. Mas como os anjos nos falaram lá no Evangelho, só se tivermos boa vontade. E o que é boa vontade? É vontade de ser bom, né? E aí, André Luiz tem uma mensagem muito legalzinha que chama Caridade no Dever, do Dever. Está no livro Apostila da Vida. Por que eu escolhi essa mensagem para trazer? Porque quando a gente fala em solidariedade, quando a gente fala pensar nos outros antes de pensar em si, a gente começa a pensar naqueles grandes atos de abnegação, né? Como, por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe aqui de Madre Teresa. E a gente ainda não está conseguindo, né, chegar naquele estágio. A gente tem que começar de baixo. E aí, como a gente começa a praticar solidariedade, né, da forma que nós já conseguimos, né, sem pensar em grandes nomes como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Essa mensagem, André Luiz fala assim, ó, de quando em quando troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência, não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. É a beneficência do cotidiano.
né? E aí, nessa mensagem, que eu não trouxe ela inteira, porque ela é bem comprida, ele fala assim, ó: evite chegar nas instituições para ser atendido 10 minutos antes de encerrar o expediente. Porque os funcionários também têm seus compromissos. Às vezes tem uma consulta médica marcada, às vezes tem uma aula, num estudo que ele esteja fazendo, num curso. E aí, quando você chega ali, bem na hora de fechar, você acaba estendendo, né, o atendimento e acaba complicando a vida daquele que está te atendendo. Isso é solidariedade. Você pensar naquele que vai te atender. Ah, eu não vou chegar lá, tá para fechar, né? Às vezes o meu atendimento vai ser demorado. Isso é solidariedade. Ou então, por exemplo, a gente reprimir aqueles impulsos de irritação quando acontece alguma coisa ruim, né? Perto daqueles que não tem nada a ver com o nosso problema. Como, por exemplo, o coitado do cachorro que toma um chute porque a gente bateu o dedinho no pé da mesa. Ou porque aconteceu alguma coisa de ruim com a gente está nervoso, de repente chega alguém para falar um outro assunto e a gente acaba descontando essa irritação na pessoa. Não fazer isso é solidariedade, é beneficência no cotidiano, como ele fala, né? Ou então, por exemplo, esperar as pessoas terminarem de falar sem interrompê-las. Isso é uma coisa que nós temos esse hábito, eu pelo menos tenho, muito, né? Que é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque além de falta de solidariedade, é falta de educação, né? E a gente não percebe, às vezes a gente está tão ansioso para falar, né? Principalmente essas pessoas ansiosas como eu, tá tão ansioso para falar, para continuar o assunto, que a gente acaba cortando a pessoa, e isso, na maioria das vezes, acaba desgostando ou magoando. Então, pensar nisso é um ato de solidariedade, né? E aí, ele termina a mensagem falando: edificação social, no fundo, é caridade. E caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Olha só, então, quando a gente pensa em solidariedade, quando Kardec fala lá que o verdadeiro homem de bem é aquele que pensa nos outros antes de pensar em si, a gente já pensa lá na frente, naquele objetivo que a gente tem, que a gente quer alcançar, mas que a gente ainda não está apto a alcançar. E aí a gente acaba ficando desanimado. Mas e esquece, a gente corre atrás do ótimo e esquece de fazer o bom, né? E aí o que acontece? Se a gente não começa com esses pequenos atos, né, gestos de solidariedade, que não são difíceis de fazer, né, a gente nunca vai chegar aos grandes atos, como ele diz, os atos heróicos, né? Então, continuando, Kardec nos dá mais uma dica bem parecida com essa. Ele fala para que a gente comece então a fazer o bem pelo bem e tomar a defesa do fraco contra o forte, mesmo que tenhamos que sacrificar os nossos próprios interesses à justiça. Ou seja, Kardec está falando então da importância da beneficência. E aí, novamente, quando a gente vê esse tipo de imagem, quando a gente vê esse tipo de indicação para a gente pensa no lá para frente, mas esquece de fazer o que está no nosso alcance, né? Então, a gente tem que ver, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Kardec aqui, nessa dica, ele ressalta 3 pontos importantes. Fazer o bem pelo bem, né? Ou seja, o que é fazer o bem pelo bem? É fazer o bem sem interesse algum, né? Não importando a quem, esse bem não vai ter um destino certo, né? Ele não tem uma preferência de pessoas, esse sim, esse não. A gente vai fazer o bem pelo bem. Jesus já disse: não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita faz. Então, pessoal, vocês me desculpem, mas isso daqui não é fazer o bem pelo bem. Tem até um videozinho do Amigos da Luz que fala sobre esse tema. É bem engraçadinho, mas também é bem comum hoje em dia a gente encontrar isso. Então, como a imagem já fala por si, eu acho que eu não preciso fazer mais nenhum tipo de comentário. Mas Kardec também fala, né, que nós devemos tomar a defesa do fraco contra o forte, né? Ou seja,
combater as injustiças que estão ao nosso alcance e que temos a oportunidade de ajudar a combater, né? Como, por exemplo, como eu defendo o fraco contra o forte, como eu combato as injustiças? De uma maneira que eu consigo fazer, sem pensar nos grandes feitos. Eu posso, por exemplo, ajudar um colega meu, seja de profissão, seja de escola, com uma questão que ele não consegue resolver, porque para ele é muito difícil, mas para mim é fácil, né? Isso é promover a justiça. Outra coisa, eu posso ajudar as pessoas, né, esclarecer as pessoas, quando eu vejo que elas estão se baseando em informações falsas, né? Eu posso ajudar a esclarecê-las se eu tenho a informação correta, né? E isso é muito útil, principalmente nessa época de fake news, né? A gente vê muitas pessoas de bem indo atrás de informações falsas e às vezes até se debilitando a própria saúde em virtude dessas informações, né? Outra maneira de eu combater as injustiças é me engajar em algum projeto social perto da minha casa, né, que visem ajudar as minorias, como, por exemplo, as campanhas de proteção animal, que ajudam a encontrar lares para os animais abandonados, né? Isso é tomar a defesa do fraco contra o forte. Mas cuidado, isso não é tomar a defesa do fraco contra o forte. Mas por que eu coloquei esse tipo de coisa pra gente hoje numa palestra espírita? Porque às vezes as injustiças que a gente observa tiram tanto o nosso equilíbrio. Às vezes a gente, na ânsia de combater uma injustiça, né, nós acabamos nos desequilibrando e cometendo nós vários outros tipos de injustiça, né? Nós acabamos nos tornando justiceiros. E isso é tão ruim quanto a injustiça que a gente está tentando combater. E isso também é muito comum hoje em dia, tá? Então, nós não temos que nos tornar justiceiros. Nós temos que nos tornar pacificadores. Esse é o objetivo, né? Eu não posso deixar o meu desequilíbrio, aquela situação, me desequilibrar e querer não só combater a injustiça, mas combater aquele que provocou a injustiça. Mas a gente tem que se lembrar que aquele que causou a injustiça é um filho de Deus, assim como nós. Um espírito imperfeito, assim como nós, que se tornará um espírito puro, assim como nós. Então a gente não tem que combater as pessoas que provocam as injustiças, que na verdade às vezes não é voluntariamente. A gente tem que combater sim as injustiças, mas fazendo a nossa parte na sociedade, né? Então, outro ponto que Kardec fala, né, muito importante nessa parte, é sacrificar o próprio bem-estar para que o outro tenha os seus direitos atendidos, né? Aqui a gente tem ou seja, aqui a gente tem a imagem de brasileiros que foram servir no Médicos Sem Fronteiras, né? São brasileiros, essa moça, não lembro o nome da cidade dela, um nome complicado. Ela terminou a pós-graduação dela e foi pra lá. Ela recebeu ofertas de emprego aqui, porque ela trabalha com gestão. Ela recebeu ofertas de emprego aqui, em grandes empresas, mas ela decidiu ir lá ajudar eles a implantar um hospital num lugar tomado de ebola. E ela foi, né? Então, mas aqui também a gente vê pessoas, né, que estão dispostas, que já estão dispostas a grandes atos, né? O sacrifício, sacrificar completamente, abandonar tudo e partir em busca de praticar essa solidariedade, essa caridade. Mas é necessário? Eu preciso fazer isso, eu preciso abandonar tudo e ir no Médicos Sem Fronteiras, lá na África, para me tornar um homem de bem? Não, gente. Não. No caso dessa moça, ela achou que era necessário e ela foi. A gente tem os nossos compromissos aqui, as nossas famílias. A gente não precisa ir para o outro lado do mundo para ser solidário, para sacrificar os nossos interesses à justiça, né?
Aqui a gente tem instituições aqui pertinho que precisam de ajuda voluntária nas diretorias para ajudar a instituição que é beneficente. Aqui pertinho. Aqui pertinho nós temos conselhos municipais de assistência social, saúde e segurança que precisam de pessoas engajadas para ajudar a comunidade mais carente a ter seus direitos atendidos. Aqui pertinho a gente também tem vários projetos ambientais que estão precisando daquele voluntário para começar a dar resultado. A gente não precisa ir para a África. A gente pode fazer esses grandes atos, né, de ir em busca de atender as minorias, de sacrificar os nossos interesses à justiça, aqui, sem sair dessa cidade. Então, um exemplo muito legal é do Albert Sabin, né, que foi o médico que descobriu a vacina da poliomielite. Ele abriu mão, ele não patenteou a descoberta dele, ele abriu mão da patente para que todas as empresas farmacêuticas do mundo pudessem produzir a vacina. Ele falava que era o presente dele para as crianças do mundo, né? Ele abriu mão de ganhar muito dinheiro com essa patente, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a essa descoberta. Não é legal? Então, existem os grandes feitos, que tem pessoas que já conseguem dar esse passo. Para nós, a gente tem que pensar lá de baixo. Vamos fazer as pequenas coisas, pensar no bom para um dia atingir o ótimo, né? Então, fazendo isso, a gente já consegue também aproveitar a próxima dica de Kardec. Ele fala para que a gente seja bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raças ou crenças, respeitando todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como a gente, certo? Ou seja, ele está falando para a gente exercitar a fraternidade, né? E Emmanuel fala que a caridade genuína começa no respeito que a gente deve ao semelhante. Porque esse respeito que a gente deve ao semelhante é por conta dos direitos que Deus deu a todos nós, sem exceção. Então, essa seria a caridade genuína, né? E aí ele fala que se a gente colocar, principalmente quando a gente tem diferenças de opiniões, se a gente colocar, né, essa análise na frente das nossas observações, é muito difícil a gente fazer uma observação errada. A gente sempre vai fazer uma coisa construtiva, desde que a gente coloque essa análise do nosso semelhante, do respeito que nós devemos ao nosso semelhante. E aí, a gente tem que pensar que é mais ou menos assim, ó. No vocabulário do verdadeiro homem de bem, não existe católico, espírita, protestante, branco, preto, pardo, amarelo, africano, italiano, brasileiro, extraterrestre. Não existe. No vocabulário do verdadeiro homem de bem, só existe a palavra irmão, sem classificação, né? Emmanuel fala que Francisco de Assis, ele sentia-se tanto irmão do sol e da lua, como também do lobo de Gúbio, né? E que os cristãos que eram martirizados em Roma, né, você via entrando, abraçados nas arenas, tanto as damas do patriarcado, quanto as escravas paupérrimas, né? Porque lá todos eram irmãos, todos eram iguais perante Deus. Mas, é claro, isso novamente são exemplos, né, extremos que a gente traz nas palestras para sensibilizar. Mas nós não estamos ainda aptos a fazer esses grandes atos, né? Mas o que nós podemos fazer para exercitar ou começar a exercitar a nossa fraternidade? A gente pode começar respeitando as opiniões diferentes das pessoas, né? Sem entrar em discussões acaloradas. A gente também pode não excluir ninguém do nosso convívio porque a pessoa tem um comportamento que a gente condena, né?
Outro ato também que a gente pode fazer todos os dias é sermos amáveis e gentis com quaisquer pessoas, o atendente na padaria, o motorista do Uber e assim por diante, né? E a próxima dica de Kardec, então, é mais ou menos essa, é ser indulgente, né? Ele fala para a gente ser indulgente com as fraquezas alheias, não evidenciando os defeitos alheios e procurando sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, ele fala para a gente praticar a indulgência. A caridade, segundo Jesus, também faz parte a indulgência para com as imperfeições alheias, né? E aí, a gente tem que ter cuidado, porque a falta de indulgência, né? A falta de indulgência na gente pode significar uma coisa que a gente não está enxergando. Na psicologia, quando a gente observa alguma coisa no outro, isso quer dizer que a gente já tem aquilo em nós em certo grau, né? Isso é um termo de psicologia. Ou seja, o mentiroso desconfia de todo mundo que lhe rodeia. O agressivo, o violento, ele vê agressividade em cada ato. E o orgulhoso se vê rodeado de gente pretensiosa. Então, talvez a gente tem que se olhar para dentro de nós e ver se a nossa falta de indulgência não está significando que eu estou enxergando no outro aquilo que eu também tenho, né? Então, a gente basicamente vê no outro aquilo que a gente carrega no coração. É por isso que as pessoas realmente virtuosas não observam os defeitos alheios, né? Porque elas não têm dentro delas. Elas só observam o bem, a parte boa, né? Então, a gente tem que lembrar de ser indulgente com o outro, mas ser inclemente conosco. Eu tenho que entender as imperfeições daqueles que me rodeiam, mas eu tenho que trabalhar nas minhas. Eu tenho que fazer com que as minhas desapareçam. Ser inclemente com as minhas imperfeições. É mais ou menos aquilo que o Chico Xavier falava. Aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Mas não melhor que o outro, melhor do que eu fui ontem, né? Essa é a intenção. E aí, isso nos leva mais ou menos à próxima dica do Kardec, né? Que ele fala que nessa jornada, para nos tornarmos pessoas de bem, a gente tem que estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las, né? E isso só vem com o nosso esforço, com a perseverança. E aí Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele fala que o homem, para se renovar, ele tem que estabelecer um programa tríplice, né? Como ponto de partida para a sua realização íntima, para que brilhe a sua luz. E o que seria esse programa tríplice? Ele é baseado no estudo de obras filosóficas, no estudo das obras evangélicas, no estudo da doutrina espírita, na meditação, né? A prece aliada à meditação vai fazer com que a gente readquira aquele equilíbrio que às vezes a gente perde. Vai nos manter focado nessa nossa intenção, que é nos melhorarmos a cada dia. E é claro, o trabalho. Só que não só o trabalho material que coloca o alimento na nossa mesa. Precisamos dele, sim, porque temos compromissos conosco, com a nossa família e com a sociedade. Mas também o trabalho espiritual e o trabalho moral, certo? Opa, peraí. Oi. E aí Kardec também fala que nessa jornada, né, de construção do nosso patrimônio celeste, a gente tem que doar doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem, perdoando e esquecendo todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança, praticando o perdão, né? E lá no capítulo 9
um espírito amigo, ele fala que aquela caridade que é só doar esmolas, né, aos pobres, é a mais fácil de todas. Que a caridade mais difícil, né, mais penosa, mas também mais meritória, é perdoar aqueles que Deus colocou em nossa vida, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente pede para Deus perdoar as nossas ofensas, né? Mas a gente esquece, quando a gente não está perdoando aquele que nos ofenderam, a gente esquece que o nosso ofensor também é um filho de Deus, né? E aí a gente lá, toda noite, pedir misericórdia a um pai, guardando o rancor de um filho seu, não é exercício de bom senso, e muito menos de caridade. Então, a gente pede o perdão de Deus, mas a gente tem que lembrar que a gente também deve perdão às pessoas, né? E se a gente se esforçar, né, para perdoar aqueles que nos fizeram mal, se a gente fizer esse esforço, esse trabalho na gente, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir ir além. A gente não só vai perdoar as ofensas, como a gente vai conseguir endereçar pensamentos de amor e de bondade para aqueles que nos fizeram mal. E é isso que Jesus nos pediu quando ele falou para nós amarmos os nossos inimigos. É não só perdoar as ofensas, é querer o bem daquela pessoa, é saber que ela também é um irmão, um filho de Deus e que ela merece tudo de bom que você também merece. Isso é amar os nossos inimigos. Mas primeiro a gente tem que aprender a perdoar. Se a gente não consegue perdoar, a gente não consegue endereçar um pensamento de amor, uma oração. Mas quando a gente começa a trabalhar o perdão, a gente já começa a se tornar capaz disso. Parece difícil, mas é verdade, né? E aí, exercitando então esse amor àqueles que nos ofenderam, a gente vai poder então dar mais um passinho. Kardec fala para a gente não se envaidecer pela riqueza ou vantagens pessoais, porque a gente, nesse exercício, a gente sabe que são apenas empréstimos. E ele fala que temos que ir além. Se nós formos superiores, a gente tem que tratar os subalternos com bondade e benevolência. Essas seriam uma das características do homem de bem, a humildade, né? E aí, a gente tem que lembrar que o dono da vida, que o proprietário do universo é Deus. Nós, tudo que nós temos, tudo que nós somos apenas administradores de bens que não são nossos, né? E Deus, quando cria a gente, ele faz um investimento na gente. E a cada encarnação ele investe mais, né? E Deus quer os dividendos de volta. E como vem os dividendos? Quais são os dividendos que Deus quer dos investimentos que ele faz em nós? É o bem que a gente faz ao próximo. E aí a gente tem que se perguntar todas as noites, né? Se Deus me colocou aqui e ele quer os dividendos, se hoje eu voltar para a pátria espiritual, eu deixei o mundo melhor ou igual ou pior do que quando eu cheguei aqui? Porque Deus espera o seu investimento de volta, né? E esse investimento a gente faz beneficiando o próximo, amando o próximo, né? Sendo solidário, fraterno, caridoso. E aí, continuando, ele fala sobre a humildade em ser superior, né? Mas aí ele fala também que quando a gente é subordinado, que a gente compreenda os nossos deveres e se empenhe em cumprir eles de bom grado, né? Ou seja, trabalharmos em qualquer área de nossa vida com dedicação, nos dedicarmos em tudo que fizermos. E aí Emmanuel fala que quem exercita com alegria as tarefas menores, né, espontaneamente se promove as tarefas maiores. E quando a gente serve, né, servir além do próprio dever, não é bajular, é conquistar apoio, é conquistar simpatia
né? E cooperação, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então, quando a gente se dedica, a gente vai além do nosso dever, isso está sendo visto sim, né? Às vezes a gente se sente, né, no trabalho, poxa, eu me dedico, ninguém me valoriza. Às vezes lá ninguém está falando nada, mas no plano espiritual está todo mundo vendo a sua dedicação e você vai ser recompensado por isso, né? Então, Emmanuel fala que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, não adianta a gente fazer corpo mole. Quanto mais a gente se dedica, quem está ganhando é a gente. Não importa para quem que a gente está fazendo. O primeiro beneficiado é sempre a gente. E finalmente, né, ele fala para a gente respeitar todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Quando eu respeito cada direito de cada ser vivo deste planeta, eu estou exercendo o amor, né? O amor, compreensão, que não espera ser amado de volta. O amor, renúncia, né? Que faz com que a gente seja colaborador da felicidade alheia. Essa seria uma das virtudes do verdadeiro homem de bem. A gente ainda não consegue amar incondicionalmente todas as pessoas que cruzam a nossa vida, né? Mas iremos chegar lá. Hoje, nessa encarnação, eu consigo amar a minha família. Com esforço e dedicação, na próxima encarnação eu vou estar conseguindo amar até aqueles que eu não conheço. E mais pra frente, eu vou estar conseguindo amar, endereçar amor àqueles que me prejudicaram, nessa ou em outras existências. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, nossa, se um dia eu estiver completando essa listinha, eu serei um homem de bem. E aí, Kardec fala que estas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próxima das demais. Ou seja, quando eu estiver adiantado nesse roteirinho, eu ainda tenho muita virtude a adquirir para nos tornarmos os verdadeiros homens de bem. E, aliás, poucos nomes aqui nessa existência, nessa vida, puderam participar dessa listinha. Esses que estão na imagem são alguns deles que estão mais adiantados nesse caminho. Se eles já são os verdadeiros homens de bem, só eles e Deus sabem, nós ainda não sabemos, né? Mas, e aí fica a pergunta, ser ou não ser esse homem de bem, essa pessoa de bem? Fazer esse esforço ou não? E aí o bom senso, de acordo com o que a gente viu essa noite, vai falar para a gente lutar com todas as forças da nossa alma pela primeira opção, de que queremos sim nos tornar essa pessoa de bem. Mas não só porque dessa forma estaremos evitando dissabores na próxima existência ou, né, no plano espiritual. A gente tem que pensar nisso porque Jesus nos pediu para sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Só que Jesus não estava pedindo que nos igualemos ao Senhor. Ele nunca pediu isso para a gente, ele apenas deu um modelo, o melhor deles, né? E o que ele quer da gente? Que a gente se esforce para ser cada dia melhor, para que a gente um dia chegue com alegria ao lado de Jesus e fale que nós somos verdadeiras pessoas de bem. Então, gente, era isso que eu tinha. Eu dei uma adiantadinha porque não ia dar tempo de falar tudo, me perdoem. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela paciência e boa noite.